Contratação chegando no Fluminense. Thiago Palácios. Vamos entender um pouquinho melhor dessa situação. E renovações também. O Fluminense já acerta a sua renovação com Isaac e já negocia a renovação com Riquelme Felipe. Vamos falar disso depois da vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente poder trazer um conteúdo sempre muito legal. Hoje, daqui a pouco, são 4h30 agora a hora que eu tô gravando, daqui a pouquinho, a partir das 6, 7 horas da noite eu tô partindo lá pro Rio de Janeiro pra poder pegar o meu voo pra Belém. Chego em Belém de madrugada e amanhã já tem muito conteúdo. Inclusive, vai aqui aquela informação, né, pra galera da programação. O Fluminense chega lá em Belém já praticamente de madrugada, então eu nem recomendo ali que você tenha festa no hotel pra poder receber, nada disso não. Mas a programação do Fluminense, divulgada pela equipe de comunicação do clube, é a seguinte: Fluminense treina hoje, às 5 da tarde, lá no CT Carlos Castilho, provavelmente aquele regenerativo, só para poder facilitar a situação, e depois disso viaja para Belém. Imagina-se que viaje para Belém, deve talvez jantar no CT ou alguma coisa assim, viajar para Belém, chega lá em Belém praticamente já no início da madrugada de terça-feira, ou no final da noite de segunda, não tem o horário do voo direto, e nesta terça-feira treina em Belém. O Fluminense vai treinar provavelmente num dos dois estádios ali, ou na Curuzu ou no Baenão, treina lá em Belém. O Fluminense treina na parte da tarde, volta pro hotel e faz o jogo na quarta-feira às 7h30 da noite contra o Águia de Marabá em Belém, lá no estádio Olímpico Mangueirão em Belém. Então essa é a programação. Volta, o voo é fretado do Fluminense, então o Fluminense volta após a partida para a capital aqui do Rio de Janeiro, treina na quinta, treina na sexta e, a princípio, treina no sábado para jogar no domingo. O que está marcado pela FERJ, que já foi anunciado pela FERJ, é o seguinte: vai ter uma reunião nesta terça-feira com diretores de Fluminense, Volta Redonda, Flamengo e Vasco. E aí, só parênteses aqui: Gabriel, mas o Fluminense vai jogar em Belém? Não, o Fluminense tem representantes aqui no Rio de Janeiro. Normalmente o Marcelo Penha é quem representa o Fluminense nessas reuniões. O Fluminense vai ter essa reunião na FERJ na terça-feira para saber de horários, mas as datas já estão definidas pela FERJ. O Fluminense enfrenta o Volta Redonda nas suas semifinais no dia 2 de fevereiro, domingo de carnaval no Maracanã, e no dia, aliás, e no dia 9, 2 de fevereiro não, 2 de março, né, o carnaval é em março esse ano, 2 de março, tá, no domingo de carnaval, e no dia 9 de março, esse jogo de volta lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Inclusive, estaremos por lá em Volta Redonda, fazendo toda a cobertura da partida, beleza? Nessa terça-feira que vai ser decidida a questão de horário. A gente lembra que a Globo deve ficar com o Flamengo e Vasco, inicialmente no sábado, a Band com o Fluminense e Volta Redonda no domingo, porque são os horários, o pedido pro Flamengo e Vasco ser no sábado é porque a movimentação no Carnaval do Rio de Janeiro é um pouco menor no sábado do que seria no domingo, já questão de efetivo policial e etc. Tem muita movimentação no sábado? Tem, mas ainda tá mais no início do Carnaval do que no domingo, que já tá totalmente imerso. Já tá no Carnaval há um bom tempo, né? Mas enfim, essa é a justificativa do BEP. Então, uma movimentação, e obviamente Flamengo e Vasco, uma movimentação muito maior do que seria Fluminense e Volta Redonda. Então os jogos serão no domingo, tá? E tanto a ida quanto a volta. E aí, nessa reunião ainda vai se discutir também as questões das datas da final do Campeonato Carioca. Se vai jogar já na outra semana, no dia 15 ou 16, e aí se vai jogar depois, voltando no meio da data FIFA, porque vamos dizer, se o Vasco e Volta Redonda, não sei se o Vasco tem algum jogador que já tá na seleção. E aí, às vezes, o Vasco fala, bota esse jogo no meio da data FIFA mesmo, cara, é mais fácil. Enfim, vai se decidir essa questão ali, ou se joga um dia depois, enfim, as questões das datas das finais. Fato é que o Fluminense está classificado, enfrenta Volta Redonda, o jogo de ida é aqui no dia 2, o jogo de volta é lá no dia 9, e tem esse jogo na quarta-feira contra o Águia de Marabá. E lembrando sempre, o empate vai para os pênaltis, quem vencer está classificado, é jogo único lá na capital paraense. Vamos lá, cara, a gente fala aqui agora de Thiago Palácios. Por quê? Ontem eu fui surpreendido no meio da transmissão ali, no reta final do pré-jogo. O Rafael Siqueira recebeu a informação de que
um repórter da Globo havia informado dentro da transmissão que o Thiago Palácios seria um jogador monitorado pelo Fluminense. Esse Thiago Palácios é um jogador que está no Estudiantes de La Plata, da Argentina. É um jogador uruguaio, de 23 anos, um meia atacante. Seria ali, no que a gente vê na internet aqui, pelo menos, eu confesso que não conheço o jogador, diz que ele é ponta direita e ponta esquerda. Mas não diz diretamente se é substituto do Ganso, que é, na teoria, o único que o Fluminense está procurando. Ele jogou no Platense, lá da Argentina, né, também ali do mesma região, no Montevideo City Torque, né, que é do Grupo City, tá no Estudiantes, fez uma boa temporada em 2024, nesse ano já começa lá no time de La Plata. A questão é o seguinte, essa informação foi dada por um repórter da Globo. A gente não tem como rever o jogo com a transmissão da Globo, né? Então eu não sei quem era o repórter que estava lá na hora. Procurei, não achei. Segunda, então, para poder dar os créditos aqui certinho. Segunda questão, isso viralizou bastante nas redes sociais, sobre Thiago Palácios, que a Globo deu, a informação, etc. Beleza. Vale a gente lembrar que o Globoesporte.com, né, o ge.globo, é do mesmo grupo, inclusive. São todos da Globo. É uma só Globo, né, que eles falam lá. E essa matéria sobre o Thiago Palácios não tem qualquer fala no ge.globo. Nada sobre o Thiago Palácios. Nada. Procurei aqui no GE, procurei os repórteres do GE, não achei qualquer fala deles sobre contratação de Thiago Palácios. O que, novamente, é muito estranho, porque se um repórter da Globo tem uma informação e o próprio GE não deu essa informação, e, novamente, eu não tenho nem como saber como esse repórter falou, porque a gente não tem a transmissão toda. Mais uma questão. O Gustavo Garcia, que é repórter do GE.globo, falou hoje no podcast do GE Fluminense que o Fluminense não negocia com os jogadores que foram ventilados nas redes sociais. Ele até depois faz um tweet falando que o Fluminense segue mapeando o mercado e ele não disse que não negocia com nenhum jogador no momento. Falou que não negocia com os jogadores que foram ventilados nas redes sociais. Então, assim, enfim, eu confesso que eu não sei o que falar. Sobre o Thiago Palácios, fui dar uma pesquisada, você joga o nome dele no Google, porque eu, novamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer que não conheço um jogador, não tenho a obrigação de conhecer todos os jogadores, né? E acho melhor do que eu ficar inventando aqui pra vocês alguma coisa, falando, não, conheço porque com informações só que eu vi. Jogando o nome dele no Google, a primeira coisa que eu achei é a matéria do jornal O Globo, de maio de 2024, ou seja, cerca de um ano atrás. Jogador do Estudiantes é preso por causar acidente enquanto dirigia embriagado após comemoração de título argentino. Em teste do bafômetro, Thiago Palácios, que saiu ileso, teve detectado álcool no seu sangue, mais de 3 vezes o limite na capital argentina, causou ferimentos leves em 2 pessoas ao bater numa bomba de um posto de gasolina. Foi o que informou a imprensa local. Ele foi preso, foi detido, né? Permanecerá detido na delegacia de estradas de rodagem, sob acusação de lesões leves por negligência. E que, enfim, ele prestou o atendimento médico ali, né? O serviço médico, e é a única referência que eu tenho dele, confesso. Então, assim, novamente, vou tentar apurar, vou tentar descobrir essa questão desse nome do Thiago Palácios, mas mais um ponta, não sei se ele joga por dentro, mas ainda que jogue, é o tipo de contratação que nesse momento, não sei se um ponto o Fluminense está buscando muito não. E novamente, reforça a questão foi falado na Globo, mas não está no GE. Um ponto só que é importante falar é que, pelas informações que eu tenho, enfim, conversando, etc., há uma dificuldade do Fluminense, é reconhecido, e isso é uma informação, mas que poderia ser uma opinião, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, mas no Fluminense existe um pensamento igual, de que é muito difícil conseguir um jogador para vir para a vaga do Ganso. Tanto porque um jogador como o Ganso custa muito caro, tanto porque um jogador para vir para a vaga do Ganso, ou você vai pagar muito caro, se você quiser pagar pouco, você vai pegar um cara em final de carreira, totalmente final de carreira, ou então vai pegar um cara que não é tão bom quanto o Ganso, ou é bem inferior do que o Ganso. Então existe uma dificuldade, mas sabe dessa dificuldade.
Dito isso, o Fluminense tem não sei quantos funcionários de scout, o Fluminense tem não sei quantos funcionários da área do futebol, no geral, o Fluminense tem olheiros que estão dentro da área do scout, o Fluminense tem pelo menos 2 diretores remunerados para poder achar isso. Então, meu amigo, ache, né? Lembrando, sexta-feira acaba a janela acaba a primeira janela, né, do Brasil. Existe uma segunda janela ainda agora no mês de abril, que é para contratar, pelo menos no ano passado teve, que era para contratar jogadores que passaram pelo campeonato estadual. Ou seja, aí nesse caso, o Fluminense só poderia contratar o foco em jogadores que jogaram no Brasil e que fizeram no campeonato estadual. Depois disso, praticamente só depois do Mundial, talvez antes do Mundial, mas é uma janela mais curta, mais para o futebol europeu. Bem, o GE. Globo deu a informação de que o Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, que o Fluminense renovou com o Isaac. E multa vai a 357 milhões de reais. Essas multas que só servem para manchete, é muito interessante, porque a gente nunca vendeu um jogador pela multa desse jeito. O Isaac completou 18 anos hoje, e como ele fez 18 anos hoje, o Fluminense já tinha ali um acordo, né, um pré-acordo com ele, com seus representantes, para que ampliasse o contrato por 5 anos, ou seja, 4 anos e 11 meses, né, até dezembro de 2029. Então o Fluminense assina com o Isaac o contrato, entre aspas, tá? O contrato perfeito. Por quê? O Fluminense assinou contrato com alguns jogadores, o Arthur é um deles, por exemplo. Pela legislação, até os 18 anos, um jogador só pode assinar contrato de 3 anos. Quando ele faz 18, ele pode assinar de 5. O Fluminense chegou a assinar com alguns jogadores por 5 anos, antes de fazer 18 anos, porque tinha aditivos no contrato, etc., que se fosse para uma briga na justiça, ia gerar briga na justiça. Não ia ser um negócio papá, não. Então, o Fluminense se resguarda assinando com o Isaac após os 18 anos, um contrato longo pra cacete, 5 anos de contrato, dá uma segurança pro moleque, o Isaac tem contrato ganhando um bom salário. Você fala, pô, Gabriel, mas ele ganha um dos menores salários, né? Meu amigo, um bom salário, pergunta quantos moleques de 18 anos aí ganham 5 dígitos. Ele não deve ganhar mais de 100 mil ainda não, mas quantos ganham 60 mil, 70 mil, 18 anos? E outra, não é só ganha isso não, é concurso público praticamente, está garantido por 5 anos esse valor todo. Se o Isaac ganhar 50 mil, sem contar 13º, tá? 5 anos, 12 vezes 5, vezes 50 mil. O Isaac tem um contrato de 3 milhões de reais para os próximos 5 anos. Então, assim, tô elucubrando aqui os 50 mil, tá? Não sei qual é o salário do Isaac, não. Então, obviamente, é um ótimo contrato para ele. Se vier uma proposta muito boa, se ele começar a jogar muito e vier uma proposta da Europa, ele sabe que o Fluminense é um clube que vende. Não é um clube que tem dinheiro suficiente para não querer vender e não vender e pronto. É óbvio que a gente faz situações como a do André, mas no final das contas o André foi vendido, foi para a Europa. Então, acho que no final das contas é um recado bom para todo mundo. Sobre o Riquelme Felipe, e acho que esse início do Isaac não voando no Campeonato Carioca, acho que facilitou até um pouquinho também dentro dessa negociação de que, né, vamos facilitar aqui o serviço, vamos renovar logo, vamos dar cancha, vamos com calma, e ele teve chances, né? O Riquelme Felipe faz aniversário em março só. Os dois são 2007, né? Quem é de 2007 já tá fazendo 18 anos. Que loucura. Os dois são de 2007, mas o Riquelme Felipe faz aniversário só no dia 13 de março. Cara, a idade deles é bem pertinho uma da outra, inclusive, né? E aí, quando completar os 18 anos, também assinará um contrato de 5 anos com a equipe do Fluminense. Fez 18, assina provavelmente até o final de 2029 também. Só para falar, pelo que eu pesquisei, o contrato anterior do Isaac era até março de 2028, porque era aquele primeiro contrato profissional. Agora esse novo contrato é de 5 temporadas e, obviamente, ganha ele também um aumento salarial. O Isaac teve menos destaque do que o Riquelme Felipe no início do ano, mas 17, 18 anos é muito novo, né? A gente tem que ter calma também, até na hora de analisar e de bater nos moleques desses, porque a ideia é que eles melhorem, né, como jogador. Eles não sobem prontos, né, na maioria das vezes. É isso então, tá? Ainda não tenho, eu comprei a camisa do Águia de Marabá, não deu tempo de chegar até eu ir embora, por isso que não tem a camisa do Águia de Marabá. Aí eu peguei uma do Remo, botei de costas aqui e passou, né? Na volta eu já tenho a camisa do Águia de Marabá, mas tenho do Volta Redonda aqui, são os nossos 2 jogos. Lembrando que se o Fluminense ganhar o Águia de Marabá, ele pode jogar, né, a data base
da Copa do Brasil desse ano para a segunda fase, passando do Águia de Marabá, a database da Copa do Brasil para a segunda fase é ou no dia 5 de março, quarta-feira de cinzas, ou no dia 12 de março, que aí é a outra quarta-feira. Ou seja, pode ser que o Fluminense passando do Águia e, sei lá, vamos botar aqui que o Caxias passando do Dourados, de Mato Grosso do Sul, o Fluminense tenha, entre um jogo e outro contra o Volta Redonda, uma viagem até Caxias para jogar um jogo único contra a equipe da casa. Então, vamos resolver a nossa vida, vamos, Fluminense, nessa semana, fazer um jogo bom contra o Águia, ganhar bem, meter um 3-4-0 no Volta Redonda e tranquilo para esse jogo na semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto, tá? A gente se vê na próxima vez em Belém, se nada de muito maluco acontecer. Tamo junto, até a próxima. Valeu.